Pare. Não role a tela, Escorpião. Isso não é algo que você possa ignorar. Por meses, algo não foi apenas adiado. Foi bloqueado, selado, oculto de propósito, desligado sem explicação. Você sentiu aquela pausa pesada, aquela barreira invisível. Não importa o quanto você insistisse, nada se movia. Hoje, 6 de março de 2026, esse selo se rompe. E ninguém anunciou isso porque este momento nunca foi para todos. Se você está aqui agora, isso não foi por acaso. Esta mensagem encontrou você porque sua linha do tempo acabou de mudar. Porque o que se abre agora não bate duas vezes. Abre uma vez e segue em frente. Isso não é motivação. Isso não é conforto. Isso é uma ruptura na linha do tempo. Algo que lhe disseram ser impossível. Algo que você parou de mencionar. Algo que você silenciosamente enterrou porque esperar doía demais. Essa coisa acabou de se reativar. Você não imaginou a resistência. Você não estava pedindo demais. Você não estava fora do caminho. Você estava adiantado. Escorpião, entenda isso claramente. Quando algo está destinado a mudar sua vida rapidamente, não chega suavemente. Vem depois de silêncio, pressão e confusão. É por isso que as últimas semanas pareceram estranhas. Sua energia se voltou para dentro. Sua paciência foi testada. Suas emoções pareceram mais pesadas do que o normal. Isso não foi fracasso. Foi preparação. Grandes avanços não acontecem quando você está correndo atrás e forçando. Eles acontecem quando você para de implorar e começa a se alinhar. Eis o que a maioria das pessoas não percebe. O momento antes de uma grande mudança sempre parece que nada está acontecendo. Nenhum sinal, nenhum movimento, nenhuma prova. Essa é a armadilha, porque nos bastidores a decisão já foi tomada. A porta já está destrancada. O lacre já foi rompido. 6 de março de 2026 não é um aviso. É um ponto de liberação. Algo muda de direção agora. Um atraso termina. Uma mensagem chega. Uma chance retorna. Uma porta se abre pelo lado que você parou de observar. Quando acontecer, parecerá repentino, mas não será acidental. Escorpião, ouça com atenção. Se ao menos um dos sinais a seguir lhe atingir em cheio, não o ignore. Não pense demais. Não espere pela lógica. A lógica vem depois. Este momento é sobre reconhecimento. Perca-o e o ciclo se repete. Perceba-o e a linha do tempo avança rapidamente. Continue comigo. Não para acreditar, mas porque o que vem a seguir não pode ser ignorado. Uma vez que você o veja, a vida não se move mais lentamente. Sinal 1. Pressão antes do impacto. Escorpião, sejamos honestos. A pressão ultimamente não tem sido normal. Tem sido implacável. Emocionalmente pesada, como se seu coração estivesse carregando um peso que nunca concordou em suportar. Mentalmente exaustiva, pensamentos girando sem parar. Fisicamente desgastante, onde nem mesmo o descanso parece restaurador. A parte perturbadora? Você não consegue explicar completamente o porquê. Por fora, as pessoas acham que você está bem. Por dentro, você se sente como se estivesse parado sob algo enorme, esperando que desabasse ou finalmente se movesse. Eis o que importa. A pressão nunca aparece aleatoriamente. A pressão vem logo antes da libertação. Nada explode para fora a menos que primeiro seja comprimido para dentro. Nada rompe sem resistência. Diamantes não se formam no conforto. Eles se formam onde a pressão é insuportável. Escorpião, você tem vivido sob a máxima pressão. Testado onde mais dói. Sua paciência, sua confiança, seu senso de oportunidade. Você se questionou nos momentos em que geralmente é mais forte. Você se perguntou se esperar havia se transformado em perda de tempo. Você até se perguntou, e se isso não for para mim? Mas veja a verdade. Você não quebrou. Você não desistiu. Você não se abandonou. Mesmo quando se sentiu vazio, você continuou firme. Mesmo quando a esperança parecia tênue, você não desistiu completamente. Mesmo quando o silêncio gritava mais alto que as respostas, você permaneceu. Isso não é sorte. Isso é seleção. A pressão não vem para esmagar a todos.
Ela vem para filtrar. A maioria das pessoas cede nesse nível. A maioria escapa. A maioria desiste bem antes do caminho se abrir. Você não. É por isso que essa pressão pareceu pessoal. O universo só aplica esse tipo de peso àquilo que planeja usar. Estruturas frágeis não são testadas assim. Pessoas temporárias não são pressionadas assim. Você estava sendo reforçado para o impacto. E aqui está a mudança. A pressão não era punição. Não era atraso. Não era rejeição. Era prova. Prova de que você poderia suportar o que está por vir. Prova de que você poderia sobreviver à aceleração repentina. Prova de que quando as coisas se movem rápido, você não entra em pânico. Porque o que vem a seguir não chega suavemente. Chega rápido. Barulhento. De uma vez só, e sem essa compressão, isso sobrecarregaria. É por isso que a pressão atingiu o pico antes de 6 de março de 2026. Tudo parecia mais apertado, mais pesado, mais lento. Como parafusos sendo apertados antes do lançamento. A decolagem da Scorpio nunca é silenciosa. Ela treme, ela esquenta, parece destrutiva antes de se tornar liberdade. O que você sentiu não foi o fim, foi a contagem regressiva. A pressão não dura para sempre. A compressão se dissipa. E quando a liberação começa, a direção se inverte. O que te oprimia passa a te impulsionar. Portas se abrem sem esforço. Respostas chegam mais rápido que perguntas. Se a pressão parecia insuportável, é porque você está a se posicionar diante do impacto, não um impacto destrutivo. Um impacto transformador, aquele que reorganiza sua vida e finalmente dá sentido à luta. Pressão não significa que você está perdendo. Significa que você está prestes a romper barreiras. Sinal 2. Algo termina sem aviso. Um atraso. Um silêncio. Uma parada repentina. Sem explicação. Sem conclusão. Sem aviso. Num instante, o ímpeto estava crescendo, no seguinte, tudo congelou. As mensagens diminuíram. Os planos foram pausados. A energia mudou. E Escorpião, isso não apenas te decepcionou. Pareceu injusto. Você repassou as conversas. Questionou o momento certo. Se perguntou o que perdeu ou fez de errado. Ouça isso com atenção. Nem tudo que termina é uma perda. Alguns finais são remoções. Você não estava sendo punido. Você não estava falhando. Você estava sendo liberado. Esse final não foi aleatório. Não foi rejeição. Foi preciso. Algo que você estava segurando alguém, alguma expectativa, não poderia ir para onde você está indo agora. E o universo não negocia com bloqueios. Ele os remove. Aquela porta não se fechou porque você não era suficiente. Ela se fechou porque o que está por vir precisa de espaço. Espaço para velocidade. Espaço para alinhamento. Espaço para algo puro, comprometido e claro. Doía porque terminou antes da recompensa, antes da prova, antes da compreensão. O apego não desaparece só porque o alinhamento muda. Dor não significa erro. Dor significa transição. Mas aqui está o perigo. Se você persegue o que terminou, se implora por clareza ou um desfecho, você não o obtém de volta, você atrasa o que já está se movendo em sua direção. O universo responde ao apego. Apegar-se sinaliza falta de prontidão. É por isso que terminou rapidamente. Se tivesse se arrastado, você teria ficado. Algumas coisas precisam terminar repentinamente para impedir que você escolha o conforto em vez do destino. O perigo não é o fim, é olhar para trás. Porque enquanto você encara a porta fechada, outra já está se abrindo atrás de você. Deixar ir não é fingir que não importou. É confiar que algo importou até deixar de importar. Cumpriu seu papel. Agora acabou. O que está por vir não exige que você prove nada. Chega porque o alinhamento está correto. Mas só se suas mãos estiverem vazias. Segure firme e o milagre desacelera. Solte e a mudança acelera. Aquele fim não foi traição. Foi proteção. A calma antes da aceleração. Você percebeu, Escorpião? Aquela estranha calma. Não felicidade. Não tristeza. Apenas quietude. Uma quietude onde antes reinava a ansiedade.
Você se perguntou por que não sentia nada. Isso não é vazio. É a pausa antes do impacto. Grandes mudanças não se anunciam aos quatro ventos. Primeiro, elas se calam. Tempestades não começam com trovões. Terremotos começam com a quietude. Sua energia se estabilizou. Você parou de forçar respostas. Não porque deixou de se importar, mas porque sua alma já sabia. Silêncio significa alinhamento. Essa calma não é paz. É o momento antes da explosão do ímpeto. Não vai durar muito. Quando o movimento começa, ele se move rápido. Mensagens chegam inesperadamente. Oportunidades surgem sem aviso. Decisões são tomadas rapidamente. Essa quietude reinicia seu sistema para que você possa lidar com a velocidade. Uma mudança desencadeará muitas outras. Um sim mudará tudo. Não preencha essa calma. Não se distraia dela. Esta é a tela de carregamento antes do próximo nível. Os sinais repetidos. Os mesmos números. Os mesmos nomes. A mesma música. Os mesmos sonhos. As mesmas memórias ressurgindo. Isso não é coincidência. É a pressão da confirmação. O universo repete mensagens quando elas não foram recebidas. Os sinais sussurram primeiro. Quando ignorados, eles se tornam mais altos. Repetição significa que o tempo é sensível. Sinais aparecem antes de mudanças irreversíveis. Ignorá-los não cancela milagres, apenas os adia. E o adiamento tem um custo. Este é o caminho mais curto. A consciência importa mais do que a prova agora. Reconheça os sinais e o ímpeto se acelera. A vontade inexplicável. De repente surge uma vontade. Silenciosa. Persistente. De agir. De estender a mão. De mudar de direção. Sem lógica. Apenas o momento certo. Isso não é impulso. É o alinhamento se ativando. O destino se move pelo instinto porque o medo paralisa os planos. Essa vontade tem prazo de validade. Se você hesitar demais, ela desaparece. Vozes alinhadas não parecem opcionais. Parecem necessárias. Este é o momento presente. Confie antes de buscar provas. Momento final. Escorpião, se você ainda está aqui, isso não foi aleatório. Finais só acontecem quando algo está prestes a começar. 6 de março de 2026 é um ponto de libertação. Algo que estava parado acaba de se resolver. Algo impossível acaba de se tornar possível. As mudanças não chegam com fogos de artifício. Chegam com reconhecimento. Mas o reconhecimento exige participação. Observar não basta. Concordar não basta. A ativação exige declaração. Declare, não para os outros, mas para você. Comente esta frase 10 vezes. Meu milagre é imparável. Eu o recebo agora. A repetição quebra a resistência. Na 10ª vez, algo se fixa. Uma vez que você declara, o movimento se acelera. Se você for embora sem agir, nada se quebra. Você simplesmente permanece onde está. Se você declarar, tudo muda de direção. Este é o momento que espera. DS. O silêncio se quebra. O teste termina. E quando se move, Escorpião se move agora. Fogo.